Bom dia! Bom dia, Bom Márcia. dia, Bom dia, professor. Adriano. Bom Bom dia. dia. Como vão? Tudo certo? Sejam bem-vindos de volta. Espero que a gente tenha um bom semestre. Bom dia, Augusto. Vamos esperar um bimestre. Não vou falar que eu vou esperar um bimestre cheio de gente, porque primeiro dia já tem só 8 pessoas aqui, né? Mas, enfim. Ainda assim, vamos esperar sempre pelo melhor. Aqui. Tá ótimo, pessoal. Então é isso aí. E aí, foram no evento? Gostaram do evento ou não? Na semana passada. O evento foi bom demais. Foi bom, né? Também gostei. Gostei do evento também. Achei bom também. Achei que foi uma experiência boa. Fazia tempo que a gente estava querendo fazer, não saía do papel. Agora parece que que vai ficar correto. Aqui, ó, tá certo. Bom, deixa eu já cadastrar a aula de hoje aqui. Introdução à hermenêutica jurídica. Bom, pessoal, então vamos começar nosso semestre, vamos começar 9h33. Vamos lá, porque o Brasil já está ganhando já ganhou o primeiro set no vôlei, né? Tomara que o feminino nos dê a alegria que o masculino não foi capaz de dar. Enquanto você estava aqui, estava ali assistindo. Né? Já que a gente não tem reality show, o que nos resta é a CPI e as Olimpíadas, para ser nosso entretenimento diário. Bom, meus caros, vamos falar um pouco desse bimestre, já entrou mais gente. Vamos falar um pouco o que a gente vai ver, o que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar esse bimestre, que a gente viu até agora, né? A gente passou aí por alguns pontos importantes. O bimestre passado foi bem importante para a gente, né? A gente terminou toda a leitura das batalhas de poder do século XX. E eu acho que isso é importante para a gente entender o nosso agora, o nosso segundo bimestre. Porque esse módulo do primeiro semestre que a gente fez, ele tem meio que o condão de explicar para a gente o que é o direito, né, do ponto de vista filosófico, né? Tanto pelo ponto de vista da justiça, na antiguidade e na medievalidade, tanto pelo ponto de vista do contratualismo liberal, como a grande medula do direito moderno, e a formação dele a partir, né, daqueles debates em contraposição com os seus dois maiores opositores, né, os marxistas e os conservadores. Então acho que deu para a gente ter uma ideia boa ali do que representa o direito moderno e como esse direito moderno, dentro de uma democracia parlamentar liberal, como que isso permanece hoje, permanece no sentido global, mais comprometidamente no sentido, como a gente pode dizer, ocidental, né? Mas é bem importante aquela parte, é importante para vocês de maneira geral, né, na carreira de vocês, nas teses de vocês, esse conhecimento e aquelas leituras que a gente fez no semestre passado se apresentam com muita importância. Sendo assim, qual é o objetivo nosso esse semestre? Bom, esse semestre a gente vai falar sobre a hermenêutica jurídica, né? Só que isso vai desembocar em um sentido muito processual. Talvez esse bimestre seja um bimestre que vai levar vocês para uma reflexão
muito processual mesmo do direito. Por quê? O que a gente vai propor para vocês hoje, esse bimestre, ao estudar hermenêutica, é basicamente entrar com o conteúdo de hermenêutica em dois campos diferentes que vão se comunicar posteriormente, né? Que dentro da filosofia vai ser chamado de filosofia da linguagem, né? A ideia de linguagem, a ideia da filosofia da linguagem, como que a linguagem influencia no caráter social, político, de poder. E, de outro lado, uma ideia que a gente vai poder chamar a partir disso de teoria da decisão judicial, né? Que também faz parte dentro da filosofia do direito. Qual é o objetivo disso? Bom, a gente vai estar, a partir desse semestre, somente na contemporaneidade, né? O que era antigo passou, a gente já viu a história e as teses fundamentais do direito. Agora a gente se encontra no momento em estudar o direito contemporâneo. Por quê? Porque já que nós somos positivistas, já que o direito moderno é parlamentar, democracia liberal, já que essa é a nossa realidade, já que essa democracia parlamentar liberal foi a que desinstituiu os autoritarismos do século XX, já que a garantia democrática é a garantia do mundo moderno sobre o aspecto do direito, como a gente viu no mês passado, chega o momento da gente começar a pensar em resolver os problemas, ou diminuir os problemas, e pensar nos problemas da democracia parlamentar liberal. Né? Chegou a hora da gente refletir sobre o direito em que temos. Né? E a partir dessa situação, começam as nossas atribuições. Ora, quando a gente vai falar em direito moderno, em positivismo, vocês já estão cansados de saber disso do semestre passado, a gente está falando necessariamente de um conteúdo textual. Né? Por quê? Porque a gente entendeu no bimestre passado, com o Kelsen, que o direito moderno ele se cria a partir de uma hipótese. Né? O direito não existe por si. O direito não é existente. Né? Eu até falava ontem para a turma do primeiro ano em constitucional que isso é possível a gente entender pela própria ideia de como o direito separa a ideia de fato e de direito. Né? Você tem essa dualidade no direito. Isso aqui é uma prova de fato, isso aqui é uma prova de direito. Né? Por que tem essa dualidade? Porque a prova de direito ela é irrefutável. Ela é uma categoria jurídica. Então, você tem um documento, um contrato, uma prova que se basta por si. O que significa se bastar por si? Ela existe formalmente e validamente dentro do sentido do direito. Agora, o fato, a realidade do mundo, do fenômeno, como a gente viu em Kant, não importa para o direito. O fato ele tem que ser convertido em direito. Então, ele vai precisar de atividade probatória, ele vai precisar de toda uma adequação. Né? Se a gente for pensar, né, por exemplo, a gente vai falar que se houve um crime, né, por exemplo, um crime de furto, o crime de fato não importa para o direito. Ele só vai importar a partir do momento que ele foi convertido em provas, ele foi convertido em situações probatórias, para aí sim ele se tornar direito. Então a realidade não importa para o direito, o que importa é o próprio direito. A gente tem que ter essa conversão ao direito. Qual foi o exemplo que eu dei ontem para o primeiro ano mesmo? Eu acho que foi o exemplo da propriedade, da posse, que eu já devo ter dado para vocês em algum momento. Você está numa casa, você exerce poder sobre a casa, você mora nessa casa, cuida dessa casa, está lá de fato. Isso é uma realidade. Entretanto, eu sou o dono da casa, juridicamente. Eu tenho um título jurídico que me dá a constância de proprietário.
Eu não estou na casa, eu não exerço poder na casa, mas eu sou o dono. Apesar de eu não estar lá e você está, o que importa para o direito é a minha categoria de proprietário e não a sua categoria de possuidor de fato. Essa é a realidade jurídica, essa é a realidade do direito, né? O direito tem essa hipótese de existência. É o dever ser, é aquilo que a gente chamou de dever ser, que é em Kant, né? Então, a partir dessa linguagem, a gente pode perceber que o direito, a partir daqui, ele vai começar a enfrentar certos problemas, certas críticas, já, aqui a gente tem que pensar, já adequado, já instituído como democracia parlamentar, ou seja, esse modo de direito que a gente conhece já estando estatuído, ele começa a ter determinadas críticas, ele começa a ter algumas fundamentações, ele começa a ter alguns problemas. E uma das saídas mais importantes, teriam várias críticas ao direito. Vocês sabem que a gente não tem tempo hábil para discutir tudo que eu gostaria de discutir com vocês. Então eu escolho algumas coisas. Aquelas que eu julgo serem as mais essenciais para vossas excelências. E talvez a mais essencial aqui, dessas críticas ao direito e tentativa de resolução de direito, seja justamente a ideia da hermenêutica e da teoria da decisão. Por quê? Quando a gente vai falar nessa estrutura linguística, observar o direito a partir da sua categoria textual, observar o direito a partir da linguagem jurídica. Uma coisa que a gente vai ouvir muito falar, que é um termo que foi instaurado com a ideia de linguist turn, né, a virada linguística, o aprimoramento do conteúdo linguístico sobre a interpretação do direito. Observar o direito a partir da legitimidade da interpretação é uma coisa que é a realidade de vocês hoje, que vocês estudam, talvez não percebam isso. Porque isso que a gente está falando aqui é o advento, juridicamente, daquilo que a gente chama de principiologia. Princípios. Vocês estudam aí no dia a dia de vocês, vocês estudam em todas as matérias princípios. O que são princípios? Você saberia me explicar o que são princípios? Vejam, pessoal, princípio, a principiologia, ela é derivada desse linguist turn, dessa virada linguística, que vem da filosofia da linguagem com a hermenêutica, para auxiliar competências mais amplas de decisão, ou seja, desenferrujar os problemas do positivismo. Por quê? Na teoria keynesiana, que a gente estudou até então, o que temos? A gente tem o conteúdo de validade normativa, que, se formal e constitucional, ou seja, de um lado a formalidade que valida pela Constituição, e de outro lado o conceito de liberdade, o conceito de contrato fundamentando a própria Constituição. Então, esse núcleo de validade formal vai fazer com que a norma tenha força normativa e aplicabilidade de poder. Mas, para o Kelsen, por exemplo, a figura do juiz, a figura do decisor, é uma figura limitadíssima. A figura do juiz é uma figura que se encontra em dois âmbitos. O primeiro âmbito da resolução primária e o segundo da resolução constitucional. Né? Para o modelo alemão, quando a gente fala em juiz, a gente vai diferenciar muito o juiz da Suprema Corte, né, para a gente aqui o ministro do STF, do juiz de primeira e segunda instância, igual a gente tem aqui. Porque no direito alemão keynesiano, o juiz de primeira, segunda instância, assim, dando nosso exemplo daqui, ele é extremamente limitado em reproduzir, em garantir a força normativa. Ele vai pregar a lei e aplicar.
porque a lei é válida por si. Já o juiz da Suprema Corte, esse sim vai ter uma ampliação para guardar a Constituição, para proteger o termo constitucional. Né? Então ele vai ter uma argumentatividade maior. Por isso que eles são até separados. Se vocês se lembram bem, quando a gente discutiu o Kelsen, quando a gente fala em Suprema Corte no Kelsen, ela está meio que fora do judiciário. Ela está mais ligada ao executivo do que ao judiciário. Né? É um guardião da Constituição. Agora, o juiz de base, ele é muito relativizado na sua decisão. Ele não tem espaço para interpretação, porque ele é um aplicador judicial. Bom, pessoal, na ideia kelseniana, isso faz muito sentido. Né? Afinal, o Kelsen ele pensa num sistema jurídico em que ele se bastaria por si pela validade. Né? O problema da constitucionalidade seria resolvido pela Suprema Corte. Só que o Kelsen é do século XX. Ele é nosso contemporâneo. O Kelsen é nosso contemporâneo. E nós aqui do século XX, porque felizmente, né, pessoal, a gente ainda não tem colegas aqui, né, que nasceram nos anos 2000, a turma de vocês ainda não tem isso. Né? Se vocês soubessem a dor que é já ter alunos nossos que nasceram nos anos 2000, no primeiro ano, isso é extremamente incômodo. Mas vocês todos aqui do século XX sabem que o século XX é marcado... O século XX é um período marcado pela mudança comportamental, tecnológica e estrutural da sociedade, talvez com a maior rapidez que a gente já viu na história. Talvez não, com certeza com a maior rapidez que a gente viu na história. O avanço tecnológico dos anos 50 até os anos 2000 é quase incomparável entre si. A gente tem dificuldade, às vezes, de separar em décadas os fenômenos sociais após os anos 50. Vocês sabem disso. Olha as nossas diferenças geracionais. Quem nasceu nos anos 70 para os anos 80, quem nasceu nos anos 80 para os anos 90. A gente tem diferenças radicais. Em 10 anos, mudanças completas de comportamento, que são muito influenciadas pela tecnologia. Se a gente for buscar ainda a nossa qualificação atual, a nossa fundamentação atual disso, é ainda mais grave. Pós anos 2000, principalmente pós anos 2010, a gente tem uma evolução comportamental e tecnológica unidas que muda a forma de se ver o mundo, de fazer a leitura das coisas. Né? Vocês veem como que funciona hoje as relações sociais das pessoas mais jovens. As relações sociais, a gente, nesse ponto, meus caros, é muito importante a gente tecer essa explicação. Quando a gente vai falar dessas gerações jovens, que muita gente vem discutindo, por exemplo, como geração Z, né? A gente não está falando daquele saudosismo tradicional que é a minha geração, a geração atual. Não é a mesma coisa. Aqui a gente está trabalhando com um sistema metodológico de mudança comportamental. Né? A gente não está falando só de cultura. A gente está falando de comportamento, de forma de pensamento. E a gente vai discutir isso muito. Isso faz parte de filosofia da linguagem. Dentro da filosofia da linguagem, a gente tem como a linguagem muda a nossa forma de interpretação da vida. Né? Vejam, dentro da filosofia da linguagem, dentro do que a gente vai estudar, a gente vai conseguir compreender, por exemplo, por que a gente falar da forma que a gente fala nos diferencia, por exemplo, de um português que fala a mesma língua de outra forma. Por que nossos comportamentos são tão diferentes? Né? Porque faz parte da nossa própria interpretação da língua. Né? Esse é um dos exemplos, né? Mas a gente pode pensar, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, isso talvez facilite nossa interpretação aqui, vocês já devem ter ouvido falar que português não entende piada, o lusitano, né? O português lusitano. Que Portugal não entende piada, leva tudo ao pé da letra. Né? Mas você pergunta, já tentou perguntar para um português lusitano, se ele teve essa oportunidade, o que ele acha da nossa forma de interpretação? A gente acha que eles entendem tudo ao pé da letra, eles acham que a gente não fala. Já tive essa experiência mais de uma vez, eles entendem que a gente nunca... Olha que interessante a forma como eles leem a gente. Alguns deles, pelo menos.
Nós falamos sem falar o que a gente está falando. A gente usa de muita deflexão, a gente usa de muito subterfúgio linguístico, a gente usa de muito deboche, de muita piada. E faz sentido. A gente usa de muita ironia na nossa linguagem. Eles usam da linguagem. A linguagem é deles, eles criaram a linguagem, então eles têm um apreço maior pelo sentido final da língua. Isso não está errado da forma como a gente fala. Não é isso. Né? Tem várias histórias de amigos, etc., em Portugal. Né? Isso é muito comum, por exemplo, é muito difícil você chegar em Portugal e falar assim, você tem aí tal coisa no comércio? Né? Então, por exemplo, você vai comprar um livro, aí você vai na livraria e pergunta para o vendedor, você tem aí o livro do Wittgenstein, que a gente vai estudar aqui esse autor? O vendedor te responde, tenho. Mas você vê, lá ele para por aí, porque você perguntou se ele tem. Aqui no Brasil, a gente pressupõe pela nossa linguagem, parece muito natural para a gente perguntou, você tem aí o livro? O vendedor fala, tenho, estou indo buscar, para você levar. Só que isso, meus caros, é uma pressuposição. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que, ainda que a linguagem tradicional não fale isso, porque de fato a gente não falou que a gente queria o livro, a gente não pediu para o cara trazer para a gente, mas a nossa forma de ver essa sentença permite com que a gente entenda outra coisa que o português lusitano não vai entender. Porque a forma como a gente interpreta a própria linguagem muda a nossa forma de ver as coisas. Essa é uma curiosidade muito interessante desse âmbito linguístico. E vejam, quando a gente voltando ali, ó, saindo desse parênteses, é isso que eu estou falando quando a gente fala dessa nova geração. É uma geração que a forma linguística mudou a interpretação devida. O tempo não é mais o mesmo. A forma de comportamento não é mais o mesmo também. Né? A forma de consumir entretenimento não é mais a mesma. Se a gente for dar exemplos bem rasos, sem chegar ainda na complexidade que a gente pode chegar, né? Nós aqui, pelo menos quem eu estou vendo aqui, eu, o Adriano, a Márcia, a gente chegava e assistia TV. Né? A gente chegava, sentava na frente da TV e esperava o programa começar. E o programa começava e tinha intervalo. O programa que durava meia hora na grade televisiva, ele normalmente tinha uns 16, 17 minutos, porque o resto era comercial. E a gente ficava sentado meia hora na frente da TV assistindo o programa, do começo ao fim. Meus caros, eu, Adriana, Márcia aqui, nos anos 90, a gente assistia no domingo do Gugu ou Faustão. Não porque a gente escolheu isso, a nossa escolha era limitada a escolher isso. Nosso sentido de escolha era ou vou assistir o Gugu ou vou assistir o Faustão, que era o mesmo programa, chamado Programa de Variedades, que não tem o menor sentido, porque não tinha variedade nenhuma. Era um cara segurando e enrolando o dia inteiro ali, porque era o dia inteiro. Era da 1h às 8h. E a gente ficava nos domingos, após o almoço de família, que também não existe mais, sentados na frente da TV assistindo a suposta escolha. É impossível hoje, porque assim, vocês aí que são um pouquinho mais novos, que já não pegaram tanto a TV, dessa forma pelo menos, né? Vocês conseguem compreender ainda o que a gente fazia. Porque vocês só trocaram algumas coisas, perderam algumas dificuldades que a gente tinha. Então vocês têm uma escolha maior com os streamings, por exemplo, com o YouTube, né? Vocês têm uma escolha maior, mas vocês ainda assistem as séries, ficam sentados assistindo aquilo com maior capacidade de escolha. Então, apesar do comportamento ter mudado, há uma possibilidade de compreensão. Agora a geração nova, tal da geração Z, ela é incapaz de entender o que eu estou falando para vocês. Porque não faz sentido lógico isso que eu acabei de falar. Porque, primeiro, é impossível
eu falar em consumir um entretenimento, esperar por ele, não escolher por ele, e aceitá-lo e assistir. A gente não tinha algoritmo. Professor, é porque na nossa época não tinha opção. Não tinha opção. E mais, nossa época era o que tinha e era sagrado. Sentar lá na frente, assistir o que tinha, ainda acompanhar, ainda torcer ainda pelos candidatos de alguma brincadeira que eles estavam fazendo. Pela gincana do Gugu. Sim, hoje a minha filha senta no sofá, ela tá jogando Minecraft, sim, assistindo um raio de um programa, e ainda conversando comigo, eu nem sei o que ela está fazendo. Quando eu vejo, ela está brigando no jogo, e nem muito menos a televisão. Mas se eu perguntar, ela sabe o que está passando pelos dois lados e ainda me responde o que eu preciso. Isso é muito estranho. Muito mesmo. Márcia, é isso, a gente não tinha escolha. Agora, como que funciona a escolha? Eu acho fascinante, de fato, essa é uma aula introdutória, então a gente está conversando sobre isso, mas para a gente entender onde a gente vai chegar. Eu acho uma das coisas mais curiosas, dos fenômenos mais interessantes, eu acho que dentro da tecnologia, muito se discutiu quando veio o Facebook, né? Muito se discutiu do Twitter, do Instagram, de todos, dos videogames, etc. Mas dentre todas essas redes sociais, nada me deixa tão fascinado quanto o que é o grande entretenimento dessa nova geração, que é o TikTok, que para mim é um dos fenômenos mais interessantes de se analisar. É um consumo. Por quê, professor? Ele é talvez o sentido final desse tempo sobre o que é a não escolha, o algoritmo. Sério? Porque o TikTok ele talvez tenha um dos algoritmos mais inteligentes das redes sociais. Ele consegue detectar o tempo porque, veja, a gente está falando de uma rede social que tem um tempo médio, entenda isso, é o tempo médio, não é o rápido. O rápido é o Instagram, que são 15 segundos. E normalmente a média de consumo do jovem, do adolescente no Instagram é 3 segundos, ele não chega a 15 segundos. O TikTok ele pode chegar a 1 minuto de entretenimento. Então, entretenimento é o que pra gente é televisão. É a meia hora da gente na frente da TV para assistir o programa, esse 1 minuto. E ele consegue detectar o tempo, a retenção que você fica dentro desse 1 minuto, no conteúdo que você está consumindo, e identificar, de fato, os conteúdos relacionados. Então, depois de, no máximo, 5 minutos, que seria mais ou menos 5 vídeos, no TikTok, você só vai ver aquilo. Só vai ver aquela mesma coisa. É uma escravidão completa da linguagem. Só que não é você que escolhe, e é modificado. A gente ficava só vendo Faustão. Eles estão vendo outras pessoas, só que conteúdo extremamente semelhante, realmente relativo ao outro. E isso não tem como mudar a percepção de vida desse sujeito. Porque ele não fez absolutamente nada para ter o conteúdo que ele deseja. A visão de mundo dele é extremamente pronta. Mas isso, se for analisar, assusta um pouco. Um pouco porque não, muito, Márcio. Muito. Ele não está muito. dando a opinião dele, ele não está tendo opção de escolha e ele está aceitando. Isso é preocupante. Ele nem sabe que está aceitando, porque essa é a questão. A gente, quando assistia TV, Márcio, a gente sabia que ele estava aceitando porque não tinha outra coisa para fazer. Sim. Aqui você não tem certeza que você está aceitando, porque são coisas aleatórias aparecendo, mas são coisas aleatórias que você está sendo analisado, seu comportamento está sendo analisado. Sim. Eu estou vendo aqui que o Augusto está falando para mim que o YouTube está tomando o mesmo caminho, né? O Shorts também. As redes sociais, Augusto, não só o YouTube, as redes sociais estão tentando se inspirar nesse algoritmo de mecanização de comportamento do TikTok, e é isso que a gente está fazendo. A ideia é essa, porque a ideia também tem que vir a partir do lucro e a partir do consumo. A ideia é que quanto mais você está confortável no seu consumo, mais você consome. O problema não é a gente. O que vai causar para a gente esse consumo massivo? Vai causar nossa ignorância, vai causar, por exemplo, se eu sou da esquerda e você é da direita politicamente, a gente vai achar que
não tem, por exemplo, se eu sou da esquerda, eu vou achar que não tem chance do Bolsonaro ganhar. E se você é da direita, você vai achar que não tem chance do Bolsonaro perder. Por quê? Isso que vai causar na gente, porque a gente só vê isso, então parece uma realidade global. Esse é o nosso efeito colateral. É o nosso comportamento de efeito colateral. Mas o problema é, a nova geração não é só isso. É comportamento de realidade. Vai ser impossível para essa criança entender que fora do elemento de tela, ele não tem um algoritmo definido que ele gosta e que ele não gosta. Ah, então isso vai prejudicar ele. Talvez sim, talvez não, porque a gente também não sabe como vai ser a linguagem, porque essa juventude vai ser a detentora do poder daqui 15 anos. Então, a gente caminha cada vez menos para o rumo de uma linguagem, e sim para uma linguagem totalmente digital. A gente está vendo isso aqui agora, né? Esse momento de pandemia fez a gente voltar para o remoto, e muitas empresas já cancelaram o presencial, empresas de trabalho. Gasta menos na empresa, né? O trabalhador fica mais feliz porque está em casa. Mas isso para a nossa geração, que consegue ser iludida. Para a geração nova, eles não têm nem sequer a capacidade de pensar isso, porque essa linguagem virou parte da compreensão de vida desse sujeito. Né? É o que eu falo. Vocês, mais novos, que têm o streaming, compreendem o porquê, em vez de eu escolher o filme no Netflix, ou no HBO Max, ou seja lá o que for, por que que eu tinha um catálogo de TV, você lembra disso, Márcio? Tinha um catálogo de TV, a revista de TV? Eu procurava nos canais da TV a cabo que dia ia passar, escolhia, ia passar na terça-feira às 11 horas da noite, então eu marcava que eu tinha... Você entende o porquê disso? Porque eu também tinha uma escolha, só que não era imediata. Mas você compreende como que eu fazia isso. Agora, o que eu estou querendo dizer é que essa geração que tem um algoritmo de definição de vontade, ela não é capaz de entender essa lógica. Não é uma lógica, a gente mudou pela linguagem a lógica de definição. É impossível eu explicar para um pré-adolescente de 12 anos o porquê eu fazia isso. Era impossível. Era impossível eu explicar para um adolescente de 12 anos que, em 99, quando eu fui assistir Matrix 1, no cinema, a gente não sabia sobre o que era o filme, porque não teve trailer. Eu fui ao cinema sem saber do que se tratava, achando que ia ser bom, porque era um mistério. Eu não vou conseguir explicar para esse cara que esse filme pode ter mudado minha forma de ver o mundo, porque eu não escolhi ele. Por sinal, um filme muito bom. Maravilhoso, na época explodiu minha cabeça. Sim. Só que veja, Márcia, hoje tem muito filme. Só que esse jovem ele só vai conhecer os filmes que previamente vão estar de acordo com o que ele consome, porque ele só vai ter acesso ao que ele gosta. Então nada vai surpreender ele. O que isso pode causar? O que isso pode causar psicologicamente? O que isso pode causar culturalmente, em sentidos linguísticos? Sei que vocês podem estar achando aqui que isso parece um cara velho reclamando da juventude. Só que eu não estou falando nesse sentido. Senão eu estava reclamando da geração de vocês também. Pior. Pois é, mas não tô. De vocês tá tudo bem. Essa de agora e para frente tem um rompimento de linguagem. E esse rompimento de linguagem que eu estou querendo discutir com vocês. Como a forma da gente ver, a forma como a gente fala, muda a interpretação das coisas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que gostar ou não gostar hoje, essa palavra gostar, ela depende mais de um algoritmo de massificação do que necessariamente do gostar. Porque se eu não gostei do vídeo do TikTok, eu pulo ele muito rápido e o TikTok automaticamente entende que eu não quero mais ver nada daquilo e vai me indicar outras coisas. E dependendo do tempo que eu fiquei em cima daquele vídeo, eu vou começar a ter somente aquilo. Então não é a minha decisão, não é a minha autonomia. E isso é gostar. Eu mudei o sentido de uma geração para a palavra gostar. É aqui que eu cheguei agora. O que para você significa gostar não é o mesmo sentido cultural e linguístico e filosófico dado ao pré-adolescente de 13 anos sobre a palavra gostar.
E aqui eu não vou entrar, porque aquela questão, por exemplo, que viralizou recentemente, daqueles adolescentes falando, né, que não gosta de tomar café da manhã, que sente vergonha por essas coisas, isso daí é besteira, porque isso daí sempre existiu. Isso sempre existiu. Né? Isso daí, de uma geração não gostar da outra. Eu também era assim, não gostava do emo na época que eu era adolescente, tinha raiva deles. Né? Sempre foi assim. Isso daí não é o problema. E também é um recorte classista. Muito provavelmente a gente está recortando uma classe média ali no Twitter para falar desses gostos. Não é esse o problema. O problema é a linguagem como experiência. O que determinada palavra causa em você como reflexão filosófica. A palavra, ela parece que só está saindo. Eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo. Mas a palavra, ela tem consciência. Cada palavra te remete a um sentido de vivência. E essa palavra faz você compreender a partir disso. Não é a palavra que tem sentido, a palavra não tem sentido. O significado atribuído a essa palavra, ela faz parte de uma coisa que se chama cultura. A cultura que dá significado à palavra, não a palavra que dá significado à cultura. Vocês já devem ter passado por isso. Ver uma palavra em outra língua e a pessoa falar, não tem muito bem como traduzir. Vocês, por exemplo, a geração de vocês aí que deve saber inglês, né? Imagino que a geração de vocês já tem o inglês como básico, sabem que missing em inglês não pode ser traduzido como saudade. São palavras diferentes. Por quê? Porque o sentido atribuído a ela é diferente. Né? O missing, o sentir falta, não tem o peso sentimental da palavra saudade. Tanto que a gente tem a palavra sentir falta aqui. A saudade é uma melancolia de memória. Tem um sentido atribuído a ela. E você sabe, eu não preciso explicar filosoficamente, dissecar filologicamente a palavra saudade para você compreender esse sentimento. Mas você que sabe inglês sabe que não dá para traduzir como missing. Porque tem um sentido. Isso é sentido cultural da palavra. Isso é um sentido cultural. Isso existe em várias línguas. Né? Quer ver outra palavra em português que a gente não vai achar uma referência em inglês? No capricho. Vocês já foram lá pedir um dogão, né? Aqui em Maringá. Daí na hora que ele vai fazer o lanche, você vai falar, faz no capricho. O que é fazer no capricho? É uma palavra extremamente cultural. Porque não é você colocar o plus. No inglês, na comida, vai ter o plus. Não, o plus é coloca mais um hambúrguer. Não é que a gente quer que coloque mais um hambúrguer. Ah, o plus é colocar 2 vezes bacon. Não, a gente não quer que coloque 2 vezes bacon. A gente quer que capriche. É mais, mas não é o dobro. É mais, mas não é a mais. É no capricho. Esse é um exemplo muito clássico de palavra cultural, que é intraduzível, porque ela é uma palavra com sentido de significado. E é aqui que a gente tem as mudanças culturais. Essas palavras, elas fazem sentido, e gíria tem muito essa função. A gíria da geração antes da minha, né, do professor Marcelo Piratelli, por exemplo, que é 10 anos mais velho que eu, exatamente, parece que não, né? Parece que eu sou mais velho que o Marcelo. Não, mas que o Marcelo não cresceu muito ainda. Mas ele é exatamente 10 anos mais velho que eu. O Marcelo é de 79 e eu sou de 89. E ele tinha gírias que a minha geração não tinha. Só que o sentido atribuído por ele é incompreensível pela minha geração. Porque a palavra não é a palavra, é o significado atribuído à palavra. Então, voltando nesse problema, por exemplo, da geração Z, do TikTok, é que a gente não mudou uma gíria. Veja a palavra que eu mostrei para vocês que mudou o sentido. É o verbo gostar. O que eu entendo como algo que eu gosto ou não gosto tem um sentido extremamente diferente do que o pré-adolescente de 13 anos entende por gostar ou não gostar. Eu não quero arranjar confusão aqui, porque eu sei que é um fandom apaixonado
Mas isso é muito representado pelo K-pop, pela música, pelo K-pop, né? Pelo pop coreano. E eu não estou criticando o K-pop como música, não é isso. Mas é porque é uma música de fórmula. É uma música de algoritmo. É uma música que dá para identificar pelo ritmo. Eu sei que existem estilos de música, mas não é a mesma coisa. É porque é uma música de conteúdo do gostar massificado. É a música do gostar de algoritmo. É a música que, se você está passando um Reels, um TikTok, um Shorts, se você está passando esses aplicativos e escuta a frequência dessa música, você pode já imediatamente conseguir localizá-la. Porque não é uma música de composição. Isso daí não é falar mal. Gente, eu não sou contra esse tipo de coisa. Nunca fui contra. Eu sou muito a favor do que a música pop faz. Né? Dá para ser arte, sim, na música pop. Né? Não é porque o cara usa autotune que a música é ruim. A questão é interessante, mas é uma música tecnologicamente preparada de outra forma. Não é uma música composta da forma tradicional. O que é a forma tradicional? É você escolher notas específicas e tentar escolher a harmonia. O K-pop ele é feito a partir de uma fórmula eletrônica, né? Porque é uma música 100% eletrônica. É uma música de algoritmo, de frequência identificável. É uma música para TikTok. É uma música para consumo rápido. E um consumo rápido que permita que o algoritmo entenda que aquilo é o seu gostar. O seu gostar não tem mais. E aqui, gente, a gente chega na segunda camada dessa discussão. Para mim, gostar tem níveis de gostar. Vocês veem que a nossa discussão originária aqui está sendo sobre a palavra gostar. Mas é muito interessante isso. Para mim, gostar tem níveis. Eu gosto de café. Né? Tomando café. Mas eu gosto de Coca-Cola. E eu gosto mais de Coca-Cola de café. Eu sei qual que é o nível, mas eu não preciso explicar qual que é o nível de gostar. Porque eu não tenho uma setorização de gostar. Eu sei que se eu tiver que escolher ali, eu vou escolher um sobre o outro. Né? Mas eu não vou categorizar por níveis, por fases. Isso não é mais possível a partir de um gostar de algoritmo. É só gostar ou não gostar. Consumir ou não consumir. Eu não tenho mais a chance de meio que gostar. Se eu não gosto, se aquilo não me prende por mais de 1,5 segundos, aquilo não vai ser mais mostrado para mim. Ou eu gosto ou eu não gosto. Existe uma bolha setorial sobre a forma de gostar que te permite fazer parte só de um tipo de gostar. Meus caros, eu ia no cinema sem saber o filme que estava passando. Isso era muito comum na minha geração. A gente, na minha geração, que ainda não tinha internet muito bem feita, né? E foi ali na minha adolescência que a internet criou mesmo, né? E ainda era muito difícil, né? Não era todo mundo que tinha computador, era internet de escada, né? Você tem aí na sua casa a sua internet, que o download da sua internet chega ali a 54, 60 megabytes por segundo, né? A minha internet de escada, lá em 2005, 2004, era 56 kbytes por segundo. A diferença é gritante. Não tinha como streamar nada. A gente saía, a gente pegava nossos amigos e ia para o cinema. O que está passando? A gente chega lá e decide. A gente não sabia o que estava passando. Ah, você gostou? Então você gostou do filme? Não sei, não gostei muito não. Eu gostei. Não tem como massificar. O gostar tem outro sentido. O gostar tem um sentido muito mais amplo. Agora o gostar tem um sentido muito mais restrito. Então não é a mesma coisa quando a geração dos anos 80 criticava a geração dos anos 90. Agora a gente tem um rompimento cultural. Me parece ruim.
Não sei se vai ser ruim, me parece que vai ser muito ruim. Me parece que a gente vai ter uma geração muito frustrada, psicologicamente muito frustrada. Né? Porque, infelizmente, por mais digital que seja, né, vai chegar uma hora que essas pessoas vão ter que conviver com outras pessoas. Infelizmente, chega uma hora que a gente precisa conviver com outras pessoas. E não é muito fácil conviver com essas pessoas para a gente. Imagina você descobrir que o seu gostei não faz parte do gostei de outra pessoa. Não vai fazer sentido. Porque eu consigo ter meus amigos que não gostam exatamente do que eu gosto, mas gostam um pouquinho, tem alguma coisa a ver. Esse alguma coisa a ver, esse limite, não existe mais no verbo gostar para uma geração nova. Não existe mais. É aqui que está minha preocupação. É aqui que fica a minha preocupação hermenêutica sobre isso. Quando a gente fala em hermenêutica, quando a gente fala de pensar nessa interpretação, nessa virada linguística, é entender que a gente não está falando no sentido de poder massivo. Acho que caiu aqui minhas coisas. Deixa eu arrumar aqui. Eu fico emocionado, daí eu vou me mexendo muito na cadeira. Vou arrumar aqui. Aqui, acho que eu arrumei. Aí. Bom. Tá. Vou dar um intervalinho de 5 minutos para vocês pensarem nisso, para eu passar só o slide de introdução, para a gente fechar a aula de hoje. Então fiquem aí 5 minutinhos aí, só para vocês tomarem uma aguinha. A gente volta rapidinho. Eu vou... Já coloquei o slide para vocês aqui, porque só para a gente finalizar essa conversa introdutória de hoje, pessoal, é importante eu apresentar para a gente sobre o que, basicamente, a gente está tratando, né? Nosso primeiro módulo aqui vai ser sobre as raízes da hermenêutica moderna, né? Para depois a gente passar para a teoria da decisão, né? O Ronald Dworkin e Robert Alexy, que são dois autores lá mais para o final do bimestre, que vão ser dois autores que são os utilizados hoje como forma interpretativa e hermenêutica no Brasil, principalmente no STF, né? nos tribunais superiores. Né? Então vai ser muito importante. Mas primeiro, eu queria que a gente entendesse hoje, pelo menos, um pouco sobre algumas ideias que vão trazer para a gente o sentido, né, disso que eu estou querendo dizer com hermenêutica para vocês. Né? O porquê que a gente vai utilizar esse termo chamado hermenêutica, né? O porquê de hermenêutica. Bom, aqui, pessoal, a gente está tratando, falar em hermenêutica moderna, necessariamente traz para a gente um conceito antigo, um conceito grego, um conceito teológico grego, né? Quando a gente coloca aqui hermenêutica, a gente obviamente está trazendo a figura de Hermes. Né? A gente está trazendo a figura de Hermes. Então, aqui a gente vai ter Hermes, né? Transliterando Hermes ao pé da letra, a gente escreveria sem H, né? E a gente seria Hermes. Não vai escrever? A transliteração seria Hermes. Né?
mas mitologicamente a gente vai chamar esse deus grego de Hermes, né? Talvez seja interessante a gente entender um pouco por que Hermes, né? O porquê Hermes, por que esse deus, esse Hermes, né? Que vocês talvez devam se lembrar, esse deus, ele vem representado aqui nessa obra originária grega aqui, o central, a figura central, que seria a figura de Zeus, né? E ao lado esquerdo de vocês, aí teria Hermes, que ele é muito representado aqui pelos sapatos com asas, né? Mas Hermes tem também esse capacete aqui, né? Também é uma figura muito discutida em Hermes. Hermes, ele é um deus que ele vai ser uma espécie de interlocutor entre os homens e os deuses, né? Essa figura de Hermes é uma figura interlocutora. Como assim? Ora, na figura do cristianismo, vocês já devem ter ouvido alguma coisa do tipo, que não é uma figura bíblica, não está dentro de uma passagem bíblica, mas se torna, principalmente na Idade Medieval, uma frase muito utilizada pelo cristianismo, que é a ideia de Deus escreve certo por linhas tortas. É uma frase muito comum, que no cristianismo basicamente quer dizer que a vontade de Deus, ou a forma de agir de Deus, né, de Yahvé, ela não necessariamente vai ser compreendida pela humanidade. A gente não vocês também devem ter ouvido que a gente não compreende os propósitos de Deus, né, na figura cristã a partir da Idade Média. É muito parecido com isso, né? A gente não entender os propósitos de Deus na figura moderna medieval tem um pouco a ver com o que o grego entendia sobre a vontade dos deuses, né? Só que a gente pode colocar que na fórmula da teologia grega era um pouco mais literal, né? Quando os deuses falam, quando os deuses se comunicam, a gente não consegue entender e escutar, porque as vozes dos deuses seriam tão puras e tão etéreas e tão superiores que a gente não é capaz de entender o que eles falam. Então, em alguns textos, alguns poemas, principalmente, vão ouvir a forma, inclusive, de Zeus, que quando Zeus fala, você ouve o trovão, né? Porque como que nós, humanidade, vamos escutar algo da boca de Zeus se não for o trovão? Porque a gente não tem capacidade de entender, né? Então essa figura de Deus escreve certo por linhas tortas também aparece na mitologia grega, mas mais nesse sentido, no sentido mais literal, em que a linguagem divina, a linguagem dos deuses, não é compreensível à humanidade. O que os deuses falam não pode ter tanta sapiência e tanta condição de entendimento para a humanidade, né? Porque é pura, uma linguagem diferente da nossa. Só que Hermes, ou Hermes, né, ele vai ter essa função. Hermes, ele pode entender os homens. Em algumas representações de Hermes, inclusive, ele tem duas faces, uma face humana e uma face divina. Ele consegue se comunicar, ser o interlocutor com os homens, né? Ele consegue ser o interlocutor com os homens. Só que a gente vai ter um problema, né? O problema da tradução. O problema da tradução, ela sempre vai ser um problema, como a gente acabou de tratar. Né? A gente acabou de tratar que a gente não vai ser capaz de traduzir determinadas palavras porque elas têm sentido cultural, elas têm sentido próprio. Ora, esse sempre vai ser o desafio e a tarefa do tradutor. Aproximar, localizar uma linguagem não pertencente à nossa realidade. E Hermes, como interlocutor dos deuses e dos homens, tinha esse desafio. Porque quando ele falava com Zeus, por exemplo, e trazia para a humanidade, para o sábio, a tradução não era uma tradução literal.
A tradução tinha que ser uma adaptação, uma localização à realidade da humanidade. Então, normalmente isso vinha como charada, isso vinha como poema, isso vinha de uma forma não tão compreensível aos homens, que os homens tinham que interpretar. Porque a linguagem dos deuses não era uma linguagem necessariamente compreensível como a nossa. Quando Hermes trazia para a gente, para a humanidade, a fala dos deuses, ele trazia de uma forma que não necessariamente seria fácil de entender. Voltando aí, tentando pegar o pessoal aí, esperando que tenha um pessoal aí um pouquinho mais velho, quem assistia um dos melhores desenhos animados da história, chamado Caverna do Dragão, né, que passava... Professor, Oi. velhos não, experientes. Quem tem mais experiência de vida. Exatamente, Marcia. Por favor. Devia assistir Caverna do Dragão e deve se lembrar do Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos era basicamente Hermes. O Mestre dos Magos falava um negócio que não dava para entender direito, sumia, e a galera tinha que meio que interpretar o que ele estava falando para chegar no desafio final. É mais ou menos essa a ideia. Até vou passar para vocês um texto, um dos textos de apoio que eu vou passar para vocês, já vai estar no AVA de vocês hoje, é um texto do Walter Benjamin, chamado A Tarefa do Tradutor. A Tarefa do Tradutor é um texto muito importante do Walter Benjamin. Eu até estou pensando em fazer uma atividade com vocês com esse texto, mas eu já vou pedir para vocês fazerem a leitura, né? Eu vou passar no AVA de vocês essa leitura. É um livro, tem alguns textos sobre a tarefa do tradutor do Benjamin, porque fala um pouco disso que a gente está discutindo em teor filosófico. Né? Então até coloco para vocês aqui, né? Walter Benjamin, um texto chamado A Tarefa do Tradutor. É um texto muito importante que seria legal vocês lerem. Né? Vou ver se eu obrigo vocês a ler fazendo uma atividade. Né? Que é esse problema na tradução, porque a tradução não é só a tradução da palavra, é a tradução do sentido. E o sentido, ele é emocional, ele é filosófico. Né? O sentido, ele pode ser compreendido naquele sentido. Traduzir precisa de localização. O que é uma boa tradução? Uma boa tradução é aquela que não traduz literalmente. É aquela que traduz aproximadamente. Muitos de vocês devem gostar de Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Né? Recentemente, tem uma coleção nova, até tem ali em cima. Né? Tem uma coleção nova ali, ó, não sei se dá para ver, deixa eu tentar focar, aquela ali embaixo do diploma, aqueles 3 ali, que é a nova versão traduzida da HarperCollins de Senhor dos Anéis. Quem é fã, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, né? Quem é fã sabe que mudou muita coisa mudou. Porque a tradução antiga que a gente tinha no Brasil de Senhor dos Anéis era meio que a tradução literal. E a HarperCollins tentou fazer uma tradução com vários estudiosos para localizar essa tradução para o Brasil, para a língua portuguesa. Isso mudou muito, e muda muito a interpretação que eu tive do Senhor dos Anéis. Não sei se muitos de vocês são mais jovens, talvez tenham lido recentemente, talvez já tenham a experiência de já ter visto o filme primeiro, né? É excelente o filme, mas como todo filme tem suas liberdades, tem que ter suas adaptações, e também é uma versão de interpretação, né? Mas se você é um pouquinho mais experiente, né, Márcio, igual eu, né, eu fiz a leitura antes do filme, né? Oi, Márcio. Sim, experiente. Concordo. Exatamente. Eu fiz a leitura do livro da criança, né, pré-adolescente ali, depois veio o filme, e depois veio essa nova tradução. Muda muito a forma de compreender. Para eu que tive essas duas experiências, a forma de compreensão muda muito, simplesmente pela forma de traduzir. Você consegue mudar o texto, porque a tradução tem esse problema. E aqui está o problema de Hermes. Tanto que, na Grécia Antiga, a gente tinha um sujeito, que era chamado de Hermeneio,
que essa palavra, né, vem desta outra palavra grega aqui que eu destaquei para vocês aqui, que é a palavra que eu, transliterando, ela ficaria próxima de Hermeneuen. Que ela teria alguma coisa como forma de saber. Uma tradução próxima de forma de saber. Por que uma tradução próxima de forma de saber? Por quê? Esse sujeito, o hermeneuta, que recebia a mensagem de Hermes, ele não podia somente reproduzir. Ele tinha que se aprofundar no sentido estabelecido. Ele tinha essa forma de saber o entendimento do interlocutor. E vejam, é aqui que mora a hermenêutica. A hermenêutica não é mera interpretação. É uma análise profunda do sentido do texto. Então não é só, é um método, não é só interpretar. É uma análise profunda do sentido do texto para que a gente consiga chegar o mais próximo possível da localização daquele texto. Então aqui a gente já pode começar a conceber o que a gente vai estudar aqui. A gente vai transportar esse sentido, né? A gente vai até ver nos próximos slides aqui, vocês vão poder observar que nas próximas aulas a gente vai passar esse sentido para o sentido primordial, que foi o primeiro utilizado, que eram as religiões protestantes, né, com Martinho Lutero, principalmente. Martinho Lutero foi o primeiro a trazer esse conceito, para quê? Para usar essa forma de saber, que era usada pelos gregos dentro da estrutura bíblica protestante. Vocês devem saber disso. O protestantismo ele é uma reinterpretação da forma bíblica católica, né? Tem essa liberdade interpretativa. E, óbvio, Lutero não queria só traduzir ao pé da letra, ou pegar aquela palavra e ele queria ter uma profundidade específica, uma liberdade específica. Então, para a interpretação de palavras sagradas, para Lutero, ele precisava de uma fonte muito deliberada e muito sensível para poder interpretar, até a gente poder puxar esse sentido para o direito, em que vai entender que a lei é tão complexa, a letra da lei, que a gente não precisa só aplicá-la, mas sim utilizar a partir de um método hermenêutico, um processo hermenêutico de interpretação das normas. E daí a gente vai chegar na principiologia, os princípios fundamentais, que vão ser elementos muito importantes para a gente aí ter condições de entender essa nova vivência do direito, né? Pessoal, rapidamente, um recadinho para vocês, antes da gente encerrar a aula. Eu preciso prender a atenção de vocês na aula, tá? Como eu venho falando com vocês, a gente não pode cair qualidade. Semestre passado, vocês da turma da manhã aqui sempre ficam muito quietos, isso me preocupa muito. Eu preciso prender a atenção de vocês na aula, porque são matérias extremamente importantes. Eu tenho muito receio que vocês não estejam prestando atenção. Eu preciso forçá-los a isso, né? Eu sei que faculdade é responsabilidade de cada um, e cada um escolhe pelo seu próprio caminho na faculdade, mas algumas vezes a gente tem que ser um pouco forçado nesse esforço, né? Então eu vou começar a passar mais atividades para vocês, e eu vou fazer chamada toda aula. Vocês sabem que eu não faço chamada toda aula, eu vou fazer, e eu vou pedir encarecidamente, né? Tirando o Andrei, que eu estou vendo aqui, e o Aran. Não, o Aran tem microfone, o Andrei que está sem microfone aqui, que estão autorizados a colocar ali no chat. Os demais, eu vou pedir para que responda a presença durante a aula. E mais uma questão, eu não vou fazer regularmente a chamada no começo, no meio, no final da aula. Eu vou fazer essa chamada durante a aula. Às vezes ao final, às vezes no meio, né? No comecinho eu nunca vou fazer, porque eu sempre quero dar a oportunidade do pessoal entrar, né? Sempre tem que ter pelo menos aqueles 10 minutos de carência para que todo mundo possa ter a oportunidade de entrar. Mas eu vou fazer isso para vocês, para tentar manter vocês acordados durante a aula, lendo, tendo essa experiência. Então, eu vou passar mais atividades para vocês esse bimestre, né? Se a gente voltar bimestre que vem presencial, ótimo, né? Daí eu volto a lidar com vocês pessoalmente. Se não,
eu vou ter que tomar essas atitudes aqui. Não é para prejudicar vocês, não é para prejudicar ninguém, é para tentar manter vocês atentos, para tentar manter vocês, porque eu dei muita preocupação no bimestre passado. A turma de vocês, sensivelmente, é uma turma que veio participando muito pouco no semestre passado. Ali no final do semestre, basicamente eu estava aparentemente dando aula para ninguém, né? Isso é muito preocupante. Como eu disse, eu sei que a faculdade você tem essa liberdade de escolha, você é adulto. Mas eu também me sinto responsável, de certa forma, pela educação de vocês dentro do direito. Então, algumas atitudes às vezes a gente tem que tomar. Então, eu vou fazer isso, né? A partir da aula que vem, vocês já fiquem avisados, né? Márcia, você é representante de turma, né? Então, você Sou sim, professor. já avisa o pessoal da sua turma lá. Ninguém quis tirar eu ainda. Ah, Ninguém quis ainda, então tá valendo. Então, você avisa o pessoal lá que eu vou fazer essa moda de chamada e também vou fazer mais atividades, né, valendo pontos. Tá Hoje eu não vou fazer isso, muito provavelmente vocês não esperavam exatamente isso, então está comunicado anteriormente, né? Uhum. Então eu vou comunicar anteriormente, mas de resto é isso aí. Então, uma boa semana para vocês. Obrigada, professor, igualmente. Até mais, já está no YouTube a aula. Valeu.